Olá! Hoje a gente vai fazer um outro comentário sobre o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. A gente está aqui com o canal Dia. É um blog que tem o resumo do vídeo. Bom dia, pessoal! Hoje eu vou trazer um resumo do enredo de cabo a rabo para vocês irem muito bem na prova. A primeira coisa que vocês precisam saber é os personagens. A gente tem o Túlio, que é um escravo. A gente tem o Tancredo, que é um moço de família rica. A gente tem a Úrsula, que vai ser a nossa personagem principal. Ela vive numa fazenda. A gente tem a Lúcia B, que é a mãe da Úrsula. Nós temos a escrava Susana, que é a escrava da família. Nós temos alguns outros personagens que vai aparecer durante a história. Em questão de enredo, tudo começa quando o Tancredo está andando de cavalo e o cavalo está muito cansado, ele tropeça, cai e faz com que o moço sofra um acidente. Ele cai, bate a cabeça, perde um monte de sangue e fica lá desacordado, no meio de uma estrada. Aí, o Túlio, que tá caminhando por ali, encontra ele e salva ele. E leva ele pra fazenda. A fazenda da Lúcia B, que é a mãe da Úrsula. O Tancredo vai ficar num estado de febril e delírio, vai ficar doente, por assim dizer, por vários dias. E essa família vai cuidar dele, até que ele melhore. E ele vai melhorando. E ali a gente também vai conhecer os outros personagens. A Luísa B, que é a dona da casa, por assim dizer, ela é uma mulher e ela é paralítica e ela é doente, ela fica sempre acamada. E a Úrsula, desde nova, tinha o papel de cuidar dela, certo? E o tempo vai passando, o Tancredo vai ficando lá, vai adiando a partida. E a gente percebe que a Úrsula vai desenvolvendo sentimentos amorosos por ele. E aí um dia ela tá na floresta fazendo as caminhadas dela e pensando na vida, e o Tancredo aparece. E ele se declara pra ela. Só que aí ele sente que ele precisa contar pra ela do passado dele. Porque quando ele tava nesse delírio febril dele, ele mencionou o nome de uma mulher, Adelaide, que era amada dele, não sei o quê. E ele quer contar o passado. E aí, nessa parte do livro, a gente vai ter um flashback que vai contar a história do Tancredo. Qual é a história do Tancredo? O Tancredo é um moço de família que tem posses e ele foi para São Paulo cursar direito por 6 anos. Durante esse tempo, não foi permitido para ele voltar para casa. E ele sentia muita saudade da mãe dele, muita saudade. Por isso, logo quando ele se formou, ele, foi para casa. Quando ele chegou lá, ele foi recebido pela mãe dele e pela Adelaide. A Adelaide era filha de uma parenta da mãe dele e ela tinha perdido os pais. Por isso, a mãe dele pegou ela para criar na casa deles. E logo que ele põe os olhos na Adelaide, ele fica apaixonadíssimo por ela. Assim, é uma coisa de louco. E aí eles vão convivendo. E meio que os dois se gostam e ele quer casar com ela. Só que tem esse receio que tanto a Adelaide acha que o pai dele não vai permitir. Por quê? Porque ela vem de uma família pobre. Então, ele pede pra mãe interceder por ele com o pai dele, que o pai dele era muito frio, era muito severo. E aí ele pede pra mãe interceder por ele. O pai nega. Diz que não. E pega esse dote que você ia pagar pra essa ali da Adelaide e deixe pra uma mulher mais digna do meu filho. Não quer deixar eles casarem. Aí, o Tancredo, de coração, assim, ele tá muito magoado, tá de coração batido.
ele vai se encontrar com o pai dele. E ele clama pra ele pra deixar casar com essa mulher, que é essa mulher da vida dele. Aí o pai dele diz, tá, mas com uma condição, que tu vai trabalhar fora por 1 ano, num lugar lá longe, no emprego que ele tinha arrumado pra ele. Aí, depois desse 1 ano, ele podia voltar e casar com a Adelaide. Ele concorda, já que era o único jeito dele casar com ela. Ele vai lá, trabalha longe, fica um pouco mais de 1 ano, porque o trabalho dele não deixou ele voltar logo. E ele sempre com saudade de casa, saudade de casa. Um dia, quando ele estava voltando numa viagem de trabalho, ele chega em casa, ele encontra uma carta. E nessa carta diz que a querida mãe dele havia falecido. E ele, muito triste, ele, mete o pé e volta para casa o mais rápido possível. Lá, quando ele chega, ele não encontra o pai dele, mas ele vai atrás da Adelaide. Quando ele chega lá, minha gente, ele descobre que a Adelaide casou com o pai dele. E aí, ele fica pé da vida. E ele está muito magoado com tudo que está acontecendo. E aí ele xinga ela. E aí o pai dele aparece. Aí ele xinga o pai dele e vai embora. Amaldiçoa eles assim, fala, te amaldiçoou, mulher vil. E aí, ele parte. Vai embora. Aí, agora a gente volta pro presente. E a Úrsula concorda em casar com ele. E aí, logo depois disso, ela ainda tá na floresta, ela volta pra casa e vai conversar com a mãe dele. Aí, o Tancredo entra em cena no quarto e ele começa a conversar com a mãe dela. E aí, a gente vai descobrir um pouco do passado dessa família, que o pai da Úrsula, o Paulo B., ele tinha sido morto, ele era um fazendeiro pobre, que tinha se casado com a Luísa B, e ele tinha sido morto e eles nunca descobriram quem era o assassino dele. A gente descobre que isso foi aproximadamente há 12 anos atrás, e foi nessa mesma época que a mãe da Úrsula ficou paralítica e ficou acamada. E isso tudo, ela diz, a mãe da Úrsula, que enquanto a Úrsula mal tinha saído do berço. Então, nessa hora, faz a gente pensar que a Úrsula tem entre uns 13 e 17 anos, porque ela disse que ela não conseguiu acompanhar os primeiros passos da filha dela. Então, a gente supõe que a Úrsula tem entre 13 e 17 anos, porque no livro não diz a idade dela. O tempo, a gente não sabe exatamente em que momento da história está acontecendo, tá? Só para acrescentar, o tempo dessa história é um pouco indefinido. A gente sabe que ele acontece no momento em que a escravidão ainda existe no Brasil, mas a gente não sabe em que ano é exatamente, a gente não sabe se é período colonial, se é império, se é... Entende? Então, o tempo é meio indefinido. E tem várias informações a respeito das personagens que são omitidas, principalmente em questão de nome. Por exemplo, a Luísa B, a gente só sabe que é Luísa B, a gente não sabe o sobrenome dela. E outros personagens, a autora vai um pouco ocultando durante a história e vai revelando só aos pouquinhos pra causar interesse no leitor, pra causar um mistério, assim. Porque a questão de ocultar os nomes dos personagens vai mostrar a ligação entre eles, vai ocultar e depois vai revelar a ligação entre cada um desses personagens da série, do livro. Aí, a gente descobre também que a Luísa, ela tinha um irmão, o Comendador P, Comendador FDP, que odiava ela, tinha muito... não tinha sentimentos bons por ela, por quê? Porque ela tinha ido contra a vontade dele e se casado com um homem de família pobre, um pequeno fazendeiro. E aí, no meio disso, o Tancredo vai pedir a bênção dela, que ele quer se casar com a Úrsula. E no meio disso eles também descobrem que o Tancredo e a Úrsula são primos. E apesar disso, a mãe dela deixa
eles se casarem. Eu penso que por quê? Por alguns fatores. Ela já era órfã de pai e a mãe da Úrsula estava muito mal de saúde e provavelmente ia falecer logo e ela ia ficar sozinha nesse mundo. E como ela não tinha ninguém da família para cuidar dela, ela preferia que ela casasse com esse moço que gostava dela, que ela via que amava a guria, para ela não ficar sozinha no mundo. Então, termina um capítulo, começa um outro capítulo. Agora, do livro. A gente vai ter uma conversa entre o Túlio e a Susana. O Túlio e a Susana são escravos. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que é muito importante, é que quando o Túlio salva o Tancredo oferece como recompensa por ter salvo a vida dele, pagar pela alforria do Tancredo, do Túlio, tá? Então, agora, o Túlio, a partir de agora, vai ser considerado um homem livre, tá? E aí, o Túlio quer ir embora da fazenda e quer ir junto com o Tancredo. Ele meio que sente que ele deve alguma coisa pro Tancredo por ele ter pago a alforria dele. E a Susana fica um pouco revoltada com o Túlio. A Susana é uma velha escrava que cuidou do Túlio desde pequeno. E ela diz que não, você tá trocando uma prisão pela outra, e que você não deve nada pra ele, que você não precisa atrás dele, você é um homem livre agora, né? E aí, nesse momento, a Susana vai contar o passado dela. Que ela era uma mulher que vivia lá na África, ela cresceu, era uma terra muito boa, ela casou, ela teve uma filha, até que um dia os bárbaros chegaram e sequestraram ela. E mesmo ela clamando para que eles soltassem ela, porque ela tinha uma filha, eles não deixaram. E pegaram ela, colocaram ela num navio com condições terríveis e trouxeram ela para uma terra longínqua. E aí, ali, ela foi escolhida pelo Comendador P, né? E ela virou escrava. E quando a Luísa se casou, ela foi junto com a Luísa para a nova moradia. Só que o Paulo B, que era o marido da Luísa, também era um homem muito cruel. E a situação... E a Luísa ficava horrorizada com o marido dela, com o jeito que ele tratava os escravos. E a situação só foi melhorar depois que o Paulo B morreu. E aí, mesmo a Luísa tentando compensar um pouco a situação, né? A Susana ainda... ela disse sim, ela fica feliz que a situação tá melhor, mas ela ainda tem muito ressentimento porque ela sente muito falta da família dela. E com razão. Aí, logo depois, aí a Susana conta que ela sente falta de ter a liberdade dela, né? E com isso, ela dá a bênção dela para que o Túlio vá na viagem com Deus cuidando dele. Então, o Túlio e o Tancredo vão partir, né? Porque provavelmente o Tancredo tinha alguns negócios a terminar. E aí o Tancredo diz que ele vai voltar o mais rápido possível, tá? Então, os dois... O Tancredo diz que ia voltar o mais rápido possível pra, né, voltar pra noiva dele pra eles casarem. Aí os dois vão embora. A Úrsula, no meio disso, vai sair caminhar, tá no meio da floresta e fica divagando até que a noite cai. E ela não percebe. Do nada ela vê um tiro. Bam! E aí ela se vira e ela vê uma perdiz caída no chão e ela quer ajudar a perdiz. Porque o animalzinho tá se debatendo, tá machucado, não sei o quê. E aí quando ela pega a perdiz, parece um estranho. Um homem estranho. E esse homem diz ser amigo da mãe dela. Só que nunca teve nenhum amigo vindo visitar a mãe dela. Por isso que ela desconfia do homem. E esse homem, logo que põe os olhos nela, se apaixona perdidamente por ela. Perdidamente. E aí ele se declara pra ela, fala que quer casar com ela. E aí ele pede pra ela não desdenhar dos sentimentos dele, não sei o quê, porque ele poderia tomar ela e não sei o quê, mas como ele é uma pessoa boa, ele não vai fazer isso. Um homem bem estranho.
E ela tá assustada. E aí, logo depois disso, ó, quando ela consegue ela escapar meio que dele, ela vai pra casa. Quando ele deixa ela ir embora, por assim dizer, entre aspas, né? Ela vai pra casa assombrada com esse homem estranho. E aí, quando ela chega, a mãe dela tá doente. E aí ela pensa, eu não vou contar porque se ela tá assim é capaz dela ficar pior e não sei o que, eu vou esperar quando ela estiver melhor. E a mãe dela tá muito doente, muito doente, muito doente. A gente sabe que ela logo vai falecer. E aí, passam uns dias, ela tá um pouco melhor, a mãe dela. E aí, quando ela tá melhor, a Luísa B, ela recebe uma carta. Uma carta do irmão dela, que diz que quer se encontrar com ela. Que ele teme não poder ter a chance novamente, porque ela tá doente. E aí ele pede pra se encontrar com ela. E aí, logo depois, o irmão dela chega. E aí, a Úrsula olha pra ele e ela se assusta. E ela percebe que o homem estranho da floresta que se declarou pra ela era o tio dela. E aí, ela pega e ela foge. Ela corre pra longe e se mete. E ela tá correndo, ela tropeça e cai no chão. E aí ela se dá de cara com a Susana. E a Susana vem falar com ela e ela diz pra ela voltar e ir lá na mãe dela, que a mãe dela tá morrendo. E que ela tem que falar com a mãe dela. Ela vai. E no meio disso tudo, a Úrsula. Elas conversam. A Úrsula descobre que o tio dela, que a gente descobre ser Fernando, o nome dele, Fernando DP, a gente descobre que o tio dela é quem matou o pai dela. E aí, a Úrsula conta pra mãe toda a situação do tio que queria casar com ela e não sei o que, louco da cabeça. E a mãe dela teme por ela. E o tio também tinha falado pra mãe dela esse interesse de tomar a tutela dela, depois que ela falecesse. Então, a Luísa B, à beira da morte, pede pra Úrsula fugir, assim, ir embora, porque esse homem ia forçar ela. No dia seguinte, ele ia voltar e ele ia trazer um padre e ele ia forçar o casamento. E aí, ali, a Luísa B morre. As últimas palavras dela é pra ela fugir. Na manhã seguinte, a Luísa é enterrada. E na tarde seguinte, a Úrsula quer ir pro cemitério de novo pra rezar à beira do túmulo da mãe dela. Como era um cemitério muito simples, não tinha um túmulo, era só terra mesmo. E aí lá, ela quis ir sozinha, então a Susana deixou ela ir sozinha. Ela foi sozinha. E lá ela reza e aí, de tanta dor, ela pega lá e ela desmaia. Né? Que ela tá muito enlutada pela perda da mãe dela, que era uma das últimas pessoas que ela tinha na vida dela realmente de família. E aí, nesse meio tempo, o Tancredo e o Túlio voltam e eles encontram ela no cemitério. Aí, no capítulo, a gente vai voltar um pouco para o passado e aí vai contar a história que o Túlio e o Tancredo estavam voltando e aí eles pegam um atalho e eles vão até a casa dela em primeiro lugar. E eles encontram com a Susana. E a Susana conta de tudo que aconteceu, do tio maluco que queria casar com ela, da mãe que faleceu e que ela tava no cemitério e que eles tinham, que rápido, né? E aí eles foram até o cemitério de Santa Cruz, que era onde ela tava, encontraram ela e aí eles pegam ela e se metem o pé na estrada, vão embora pra fugir desse tio. Agora, nessa parte da narrativa, a autora escolheu mudar, ela vai ficar intercalando pontos de vistas, tá? Ela vai ficar intercalando entre diferentes personagens que estão em locais diferentes. Aí agora a gente vai estar vendo o ponto de vista do Fernando, tá? Que ele tava mais numa légua do local e aí ele tá indo muito rápido galopando pra casa, né? Que ele tinha saído e aí agora ele tá voltando pra casa
que era perto da cidade de Santa Cruz. E aí, naquele local, ele tá procurando o padre F. Por quê? Pra fazer o casamento, né? E ele é avisado que o padre tinha saído. E aí, ele volta à estrada, procura o padre, encontra o padre na estrada. E ali, ele descobre que a irmã dele tinha falecido. E ele fica muito abatido. E aí, ele vai até a casa da falecida e lá ele encontra a Susana. E ele indaga pra ela, onde é que tá essa guria, não sei o que, porque ela não tava lá na casa. E ele pergunta onde é que ela tinha ido. E aí ele descobriu que ela tava lá no cemitério, onde tinha enterrado a mãe dela. Ele vai até o local, mas ela não encontra a guria. E com isso, ele fica furioso com a Susana. E aí ele volta pra casa, e aí ele manda chamar o feitor, que é o cara que tá ali meio que no comando dos escravos e cuidando da propriedade. E aí ele pede pro feitor pra ir até a casa e ordena ele buscar a Susana com as pernas amarradas com uma corda arrastada pelo cavalo. E o feitor, assim, o Fernando, ele já era um homem muito ruim com os escravos dele. E essa meio que acaba sendo a gota d'água do feitor para todas as crueldades do Fernando. E aí ele se revolta contra o Fernando e ele meio que vai contra ele. E ele meio que se demite e ele vai até a Susana avisado o que querem fazer com ela. E pede para ela fugir. Mas ela se recusa porque ela diz que ela é inocente. E como ela é inocente, ela não tem nada a temer. Porque ela não é culpada de nada. E aí, mesmo tentando convencer ela, ele não consegue, então ele decide ir embora. Na manhã seguinte, dois homens, dois escravos, chegam trazendo a Susana na casa do comendador. E o Fernando interroga ela, querendo saber onde é que tá a Úrsula, mas ela diz que ela não sabe. E aí, o Fernando já sabe que ela tem outro pretendente. Aí ele pede pra ela, me diga qual é o nome do sedutor da moça. E aí a Susana se faz de boba e diz que não sabe também. Só que o Fernando já sabe do nome do moço, que é Tancredo. E ele fica bravo com a mulher. E aí ele manda prender ela, com o mínimo de comida possível para sobreviver. E aí ele quer ir atrás da Úrsula, encontrar a Úrsula, e ele quer matar o Tancredo para se casar com a Úrsula. E o padre que estava ali junto, o padre tá horrorizado. E ele tenta convencer o moço do contrário, o Fernando do contrário, só que ele não consegue. E aí o Fernando manda prender o padre também. E aí ele vai atrás dela. Aí agora a gente muda de novo o foco narrativo. E a gente está no convento de Nossa Senhora. Um convento o convento de 3 pontinhos, porque a autora propositalmente oculta o nome da cidade onde está o convento. Mas é um convento de Nossa Senhora das Dores, se eu me lembro bem. E aí o trio, que tinha fugido de Santa Cruz, chegou no convento ao amanhecer e lá eles vão deixar a Úrsula. E aí, nesse meio tempo, o Tancredo encarregou o Túlio de alguns afazeres, né, durante o dia. E ele estranhou quando o Túlio não voltou e ele começou a ficar preocupado. E porque aquele dia eles já tinham marcado de casar, né? E aí o Túlio não vem, mas eles prosseguem com o casamento. Aí o padre aparece, oficializa, né, dá a bênção matrimonial e eles se casam. E aí, agora a gente vai ter a perspectiva do Túlio. Porque o Túlio, quando era finalzinho da tarde, ele tinha sido abordado por 2 homens armados que fizeram o Túlio seguir eles até um casebre. E lá ele vai encontrar com o Fernando, que vai pedir onde é que tá o Tancredo e pede para ele ajudar em troca de um grande valor de dinheiro. E o Túlio se recusa, né? Isso são já às 8 horas da noite, agora. E aí, o Fernando manda prender o Túlio e ele vai ficar preso na casa, né, no caso,
E ele vai ficar sobre a guarda do Antero. O Antero é um velho escravo, né? Que vai ficar vigilando ele. E esse senhor, ele era viciado em fumar e beber. E aí, pra tentar escapar, né, o Túlio, o que ele faz? Ele dá uma grande quantidade de dinheiro pra esse homem, para ele poder se embriagar 10 vezes. E aí esse homem vai lá, compra a bebida, bebe até cair, fica desmaiado. O Túlio aproveita, pega as chaves e escapa da casa, onde ele tá preso. Aí, no meio do caminho, quando ele tá tentando voltar pro convento, né, ele vai encontrar com um padre que voltava de lá. E esse padre ele pergunta pro padre de onde que ele vem, e o padre diz que ele realizou um casamento na igreja tal, não sei o quê. E aí o Túlio vai correr até a igreja. E aí ele pensa ter visto lá o casal, e ele vai atrás deles, só que aí ele cai numa cilada. Porque alguém atira contra ele, 2 tiros, e ele cai e morre. Aí, o Tancredo e a Úrsula, que estavam num coche, ouvem a voz do Túlio. E aí, eles veem ele caído, morto. E nesse momento, o Fernando aparece. E ele quer matar o Tancredo, né? Pra casar com a guria. E ela suplica pra ela cai de joelhos e pede pra que ele não faça isso, não sei o que, não sei o que. E ela desmaia. E aí, o Tancredo, sabendo que vai morrer, né? Ele pega a Úrsula nos braços, dá um beijo nela, se despedindo. E aí o Fernando vai arrancar a Úrsula dos braços dele e vai apunhalar o Tancredo. E o Tancredo vai morrer também. Aí, o tempo passa, né? E a gente descobre que com a dor do pesar, a Úrsula fica louca. Ela fica insana. Fica fora da casinha, literalmente. Perde uns parafusos. E ela fica só uma sombra do que ela era. E o Fernando fica desesperado com a situação, né? Fica muito triste, muito triste. E no meio disso, a Suzana também morre. Por quê? Porque ela estava presa e ela estava numa condição muito ruim na prisão. Porque não davam comida suficiente, sabe? E aí ela falece. Tá. Aí disso, o Fernando não aguentava olhar pra Úrsula porque ele sentia muita dor, porque era por culpa dele que a Úrsula tinha ficado louca. E aí um dia o comendador vai ver a Úrsula junto com o padre, e ela, louca, pensa ver o marido, e aí ela começa a conversar com ele, e aí nos delírios dela, ela meio que revê a cena da morte do marido dela, e aí do nada ela consegue enxergar o Fernando, e ela pede: por que você fez isso? Por que você matou ele? Não sei o quê. E aí ela começa a chorar, e aí ela segura o peito com dor e não sei o quê. E aí o padre e o Fernando caem de joelhos, e o padre começa a rezar. E aí no meio disso, a Úrsula dá seu último suspiro, segurando uma florzinha ainda do buquê de noiva dela. E aí a gente vai, esse é o último capítulo, a gente vai ter o epílogo. O epílogo vai contar o que aconteceu depois. No epílogo, a gente descobre que o Fernando, ele, acho que por questão de penitência e pra tentar, questão de penitência, questão de culpa, ele entra num mosteiro dos carmelitas. E aí ele vira um monge. E ele entra pelo nome de Frei Luís de Santa Úrsula. E todo mundo acha que ele era louco, porque ele também perdeu uns parafusos depois de tudo que aconteceu. E aí, depois de 2 anos, ele tá à beira da morte, e um monge que tá junto dele pede pra ele se confessar, né? Porque ele tá prestes a morrer. E aí, com tudo, o
o Fernando acha que é inútil, porque ele não achava que tinha perdão para as coisas que ele fez, né? E ele acaba contando pro religioso que tá na frente dele das mortes que ele causou e da história da mulher que ele amou, que ficou louca. E o monge fica horrorizado. E ele diz que eles nunca vão poder voltar a se ver, porque a Úrsula ia estar no céu e o Fernando ia estar no inferno. E aí, com isso, o Fernando pede perdão a Deus, dizendo que está sufocado por suas culpas. E aí ele morre com lágrimas correndo pelo rosto dele. E aí, só para fechar a história, porque nessa hora eu também fiquei me perguntando, tá, mas o que aconteceu com os pais do Tancredo, não sei o quê, porque contou toda a história do Tancredo. Ficou uns 3 capítulos contando a história do Tancredo e não disse o que aconteceu depois. Aí agora vai dizer o que aconteceu. A Adelaide, que era casada com o pai do Tancredo, fica casada um tempo, e aí o esposo dela falece, e aí ela se casa de novo com o segundo. Contudo, o outro cara não amava a beleza dela, e o casamento não era muito bom, e ela foi se afligindo até o desespero. E aí, uma outra coisa que pesava nela, que é porque ela sentia remorso, porque a mãe do Tancredo, ela meio que torturou até os fins dos dias dela para que ela morresse, para ela poder casar com o pai, né? Porque ela tinha interesse no dinheiro. E aí, ela tava muito angustiada porque até na morte, aquela mulher amaldiçoava ela. E aí, buscando acabar com o sofrimento, a Adelaide se mata. E assim, meio que termina a história. E aí eu quero trazer a frase final do livro, que eu achei muito interessante, que diz: em todas essas histórias de amor que terminaram de forma trágica, a Úrsula foi uma das únicas que restaram vestígios sobre a Terra. Os outros não se sabia muita coisa. Vamos ler a frase. De todas essas vítimas do amor, apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa Úrsula, no convento de Três Pontinhos, junto ao altar da Senhora das Dores, encontra-se uma lápide rasa e singela com essas palavras: orai pela infeliz Úrsula. E aí, assim, termina o livro. E o único que sobreviveu foi o padre. O Túlio morreu, o Tancredo morreu, a mãe e o pai do Tancredo morreram, a Adelaide morreu, a Luísa morreu, o Paulo morreu, a Úrsula morreu, o Fernando morreu, a Susana morreu e o único que sobreviveu foi o padre. Um final bem trágico. E é assim que termina a história. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um resumo completo no meu blog, vou deixar o link na descrição. Eu também tenho algumas outras características do livro, como o período literário e outras informações que vocês precisam saber para o vestibular. E é isso. Muito obrigada. Obrigada e até o próximo vídeo.